Graças a Deus, meus amados irmãos, alunos, professores, nós estamos iniciando a nossa 8ª lição da nossa revista do nosso segundo trimestre, que tem como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Eu estou responsável pelas lições 8 e 9 e durante essas duas aulas nós iremos debater assuntos, ou pelo menos tentar contribuir para os nossos professores, corpo docente, para os nossos alunos também, contribuir de maneira que nós possamos ter uma compreensão melhor dessas lições, e esses temas são temas atualíssimos para os nossos dias, né? Momentos que nós estamos vivendo, momentos difíceis, e eu quero louvar a Deus pela nossa superintendência, louvar a Deus pelos aqueles professores que me antecederam, nossa irmã Márcia, evangelista Roberto Marinho, nossa diaconisa Raquel Prata, que me antecedeu e que foram lições realmente abençoadas. Eu vou fazer um pedido para os irmãos que estão nos acompanhando. Quando você vê lá o vídeo, não só visualizar, mas também dar uma curtida lá no vídeo que você acabou assistindo. Isso vai contribuir muito também para o trabalho do nosso painel pedagógico, ok? Vamos orar nesse momento? Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos louvar o Teu nome, te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, no nosso meio, no meio da Tua igreja. Queremos te louvar porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com as Tuas poderosas mãos, Pai. Pai, que Tu possa ser, meu Pai, conosco, nos abençoando, abrindo a nossa mente. Eu necessito de Ti, Tu sabes. E, Pai, o Senhor nos capacita, Senhor, para essa tarefa, Senhor. Está ministrando ao coração da Tua igreja, a cada professor, a cada aluno também, Pai, que Teu Espírito Santo possa estar nos usando como esse instrumento em Tuas mãos, Pai. Nós te oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós, nesse momento, iremos iniciar nossa lição de número 8, que tem como tema a resistência de Mardoqueu. No livro de Esther, nosso textuário, Esther, capítulo de número 3, versículo 3, diz assim: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassa o mandato do rei? Nossa verdade prática: como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Eu separei aqui na nossa lição de número 8, coisas que nós iremos tratar na nossa aula, que a nossa revista de professor traz como essa orientação pedagógica, né? O objetivo da lição, que é a descoberta de uma conspiração, a exaltação de Amã, relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. A motivação são 3, que é determinação, resiliência e coragem. Isso eu comentei no nosso painel pedagógico. Que então esses são os nossos objetivos, e também a nossa motivação está na página de número 53 da revista de professor. Ok? Vamos para o nosso primeiro tópico da lição de número 8. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Os bastidores de poder. O ambiente de poder costuma ser cercado de sentimentos facciosos e de natureza humana, caída, alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Esses sentimentos que é apresentado aqui e que aconteceu de fato, nós temos que ter um cuidado enorme, porque todos os lugares que há esse ambiente de poder, de disputa, nós podemos cair justamente nessa cilada, nós podemos não resistir. E isso, como o autor coloca com muita propriedade, ele diz que é de natureza caída. Para nós, a igreja, para você, servo, para o crente, ele não pode ter
e nem deve ter esse tipo de sentimento. No painel pedagógico eu comentei que a igreja de Coríntios era conhecidíssima pelos dons espirituais que ela tinha. Porém, todavia, entretanto, o que faltava para a igreja de Coríntios? Faltava o fruto do Espírito Santo. Quando você tem o fruto do Espírito Santo, e isso nós temos que deixar bem claro dentro da sala de aula, que dons espirituais não traz salvação. Dons espirituais é importantíssimo para a edificação do corpo de Cristo. Mas o fruto do Espírito Santo, nós lidamos com ele no nosso dia a dia. Como nós nos relacionamos com o próximo, com o irmão. Então, a igreja de Coríntios, ela tinha os dons espirituais, mas o que é que faltava para a igreja de Coríntios? Ela era mais conhecida por essa problemática de sentimentos facciosos, de intrigas, de comportamentos que não se coadunam com aqueles que servem ao Senhor. Então era uma total falta de conhecimento realmente da palavra de Deus. Havia facções dentro da igreja de Coríntios. Uns se diziam que era de Cristo, outro de Apolo, outro de Paulo. Então, todo lugar, todo ambiente de poder, ela tem justamente alguns sentimentos que não podem acontecer justamente dentro da igreja. Então, quando acontece isso na igreja, é uma evidência, uma sinalização que falta para essa igreja um conhecimento da palavra e o fruto do Espírito Santo na vida daquele realmente que tem esse tipo de sentimento. O autor é muito claro, é de natureza decaída, mas quando você tem essa nova natureza, e aí Paulo, na segunda carta dos Coríntios, no capítulo 5, ele diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Quando o evangelho entra na vida da pessoa, ela muda, ela transforma a personalidade, o caráter da pessoa é totalmente mudado, é totalmente transformado. Mas para que isso aconteça, você tem que se permitir que o evangelho realmente ele transforme a sua vida. Naquele grande dia, quando eu digo que dons espirituais não salvam, é porque o próprio Jesus ele vai fazer uma afirmação daqueles que, naquele grande dia, vai dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós profetizamos, em teu nome. Então, olha que está tudo relacionado com os dons espirituais. Mas se você tem o fruto do Espírito, você vai saber lidar com situações do dia a dia. Então, ambientes assim de poder, nós temos que ter um cuidado muito grande. Por exemplo, você é um pastor. A Bíblia é tão clara, que nós não podemos, de maneira nenhuma, manipular ninguém. Nós não podemos, de maneira nenhuma, usar da autoridade que o Senhor nos concede para coagir, para trazer discórdia, para trazer dissensões. Não cabe àquele que exerce esse tipo de poder. Ele tem que exercer esse poder que é dado para uma área que realmente venha trazer edificação para a igreja. Ok, meus irmãos? Então, dando continuidade, nem o meio evangélico fica isento, e o autor coloca, isso é de origem, olha só o que o autor coloca, é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Lá no segundo parágrafo, no primeiro e terceiro parágrafo desse mesmo primeiro tópico nosso, diz assim: o fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação dando-lhe o devido crédito. Então, nós vemos que aconteceu aqui. Foi descoberto que existia uma conspiração, existia uma trama contra o rei. E Mardoqueu ele vai comunica a Esther, e Esther comunica, faz com que essa informação chegue até o rei. Esther também está nesse ambiente, né, de poder, mas ela sabe entender
a posição dela, entender quem ela é e falando em compreender e entender quem ela é, nosso tema, um pouquinho lá na frente que nós iremos também trabalhar isso, a questão da Esther, né? Quando Mardoqueu, quando sai a notícia de que havia uma ameaça contra o povo judeu, Mardoqueu traz a consciência da Esther, a razão pelo fato dela se encontrar naquela posição. Okay? É interessante, irmãos, que quando nós pegamos o livro de Esther, nós identificamos ali que não há implicitamente o nome de Deus, menção a Deus, mas não tem como nós não vermos no decorrer de toda essa história a mão de Deus operando, a mão de Deus ali trabalhando na vida de Mardoqueu, trabalhando na vida de Esther. Eu acho que tudo que aconteceu ali, e é interessante que nós falávamos isso no painel, né? Conversamos isso no painel. Com muita maestria, a nossa diaconisa Raquel, ela trouxe elementos do que aconteceu nesse período, de quantos retornaram quando Dario, que ele era o sírio, e a Síria agora vai tomar o poder, quando Dario assume o poder, e que agora vai liberar o povo judeu a retornar para Jerusalém, a nossa diaconisa Raquel ela traz uma informação do número da porcentagem, né? Daqueles que ficaram e daqueles que saíram. Os que ficaram, claro que foi um número muito exorbitante, muito grande daqueles que ficaram por conta dessa uma certa acomodação. E olha, é difícil quando você tem a sua casa, você tem seu trabalho, você tem a sua vida normal, e aí para que você possa fazer uma mudança, não é simples, não é fácil. Eu tento compreender também o lado dele, mas Deus ele vai mexer ali. Eu acredito que você não vê Deus implicitamente, mas explicitamente, na verdade explicitamente, mas implicitamente você vê as mãos de Deus até movendo e mexendo ali para que o povo pudesse cair na realidade em que era dada uma ordem, eles só ficariam 70 anos ali na Babilônia e que após 70 anos essa escravidão ela ia chegar ao fim, né? E todos teriam que retornar, mas poucos foram os que retornaram para Jerusalém, né? Então eu vejo assim, consigo enxergar, não só eu, né? Mas consigo enxergar como é que Deus ele vai movendo e fazendo com que as coisas viessem a acontecer. Tudo que aconteceu ali, nós vimos a mão de Deus operando na vida dos seus escolhidos, do seu povo. Okay? A investigação, nosso segundo subtópico. A investigação, a atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar as informações, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Bigtan e Teres foram enforcados. Olha que coisa, um fato que ocorreu, uma apuração para informação, isso é muito importante, você ter uma investigação na informação que você está recebendo. Eu digo, e eu coloquei no nosso painel, do período da maledicência, né? A maledicência, eu costumo dizer que só existe uma maledicência quando há ouvidos maledicentes também. E a igreja ela não está exímia disso. Porque dentro da igreja nós vimos e temos que ter um cuidado enorme daquilo que nós ouvimos. Em tempos de cancelamento de reputação que nós temos assistido, temos que ter um cuidado muito grande. Eu acho, até achei engraçado que no nosso painel, o nosso irmão Pedro ele fez citação do nosso pastor Medeiros, que o pastor Medeiros hoje ele caça fake news. É importantíssimo isso, todas as informações que nós recebemos, temos que ter um cuidado. Se aquela informação que nós estamos recebendo, se ela é fidedigna, se ela é verídica, para que nós não possamos passar à frente notícias que sejam falsas. Isso é de um perigo muito grande, porque você
pode estar cancelando a reputação de uma pessoa, até mesmo que é ilibada. Pastores, temos que ter um cuidado muito grande, principalmente quando se faz acusação de quem quer que seja. A Bíblia é tão clara, irmãos, quando diz para que, quando houver uma acusação, principalmente contra um presbítero, é necessário que haja 2 ou mais testemunhas para que possa dar validade naquilo que está se falando. Não pode a pessoa simplesmente fazer uma acusação sem que haja uma testemunha para aquele tipo de acusação. Essas coisas têm se tornado tão banalizadas no nosso meio, em que a própria verdade, com o tempo, ela acaba se perdendo. E aí você não sabe mais o que é verdade, você não sabe mais o que é mentira. Então, nós estamos nessa linha tênue e que cabe a nós, portadores da verdade da palavra de Deus, não dar margem justamente a notícias realmente que sejam falsas, notícias que venham a denegrir, defamar a imagem de quem quer que seja. Temos que ter um cuidado muito grande. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada, principalmente para aqueles que exercem poder. Eu já tive algumas experiências de ver liderança que gostavam muito de assuntos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, assuntos, e aí ia fomentando aquilo, e acaba que a pessoa fala mal de irmão, fala mal, isso tudo com a complacência do próprio líder. Então, isso não é um exemplo que se dê. Às vezes, quando a pessoa começa com determinados assuntos, né, para falar bem ou mal de quem quer que seja, principalmente mal, você tem que cortar na hora. Porque se você está falando mal de uma pessoa, na sua frente, com certeza, essa pessoa ela vai falar mal de você também, né? Não seja tão ingênuo de achar que a pessoa ela não vai falar mal de você. Então você tem que cortar essas coisas, porque existe dentro da igreja justamente essa questão da maledicência dentro da igreja. Então, torno a repetir, maledicência só existe quando há um ouvido também maledicente, um ouvido que gosta de ouvir determinadas coisas. Se você corta, não tem como ir à frente, ok? Até aqui estamos caminhando tranquilo, irmãos. Nessa caminhada, como é bom, temos os nossos professores que nos antecedem, né? Que aí eles vão abrindo a estrada e aí vai facilitando a nossa caminhada nessa nossa estrada aí. Mas os nossos antecessores, Márcia, Roberto Marinho e nossa diaconisa Raquel, já abriu uma estrada, embora a irmã Márcia e o nosso Roberto Marinho tenham falado a respeito de Ruth, e agora a nossa Raquel ela começa falando sobre Esther, que é daqui dessa 8ª lição até a nossa 13ª lição, e vai estar realmente abordando a questão da Esther, mas as 2 aulas da nossa irmã Raquel foi muito bom, irmãos. Teve dinâmicas no final, não sei se os irmãos viram, e também ela trouxe alguns conceitos culturais também que a nível de informação são muito boas, as informações agregam muito, né? Nosso terceiro subtópico é o registro dos fatos. Desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e o seu reino ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas, né? Então a ação, embora que na hora, ou na hora não, embora que depois não houvesse nenhum tipo de reconhecimento por aquele ato que Mardoqueu ele fez, né, comunicando ali aquele motim, né, embora não houvesse reconhecimento para ele, irmãos, nossa vida está na mão de Deus. Então nós temos que entender isso, que todas as coisas que nós fazemos, ela é para o nosso Deus. Então isso que tem que ficar importante, porque senão se você achar que você está fazendo para o homem, aí o que acontece? Acaba acontecendo algumas frustrações na vida do irmão, da irmã, e é sobre isso que nós iremos também tratar agora no nosso
segundo subtópico, ok? Que diz, Amã é exaltado pelo rei. Bom, Amã vai aparecer em cena, e aí não se sabe algumas motivações que levaram o rei Assuero a colocar Amã no poder. A única descrição que faz de Amã é que ele é uma pessoa muito rica, ou seja, mas se tivesse alguma influência, isso é importante para o rei, né? A questão da influência. A gente traz para a nossa realidade, todas as vezes que você tem um governante, ele procura colocar pessoas próximas dele que seja influente. Nós estamos no ano eleitoral, você tem as eleições para executivo, prefeito e vereadores. O prefeito ele vai buscar o seu vice, aquele que tenha uma influência, aquele que possa dar para ele também votos, né? Então não há informações que nos levem a tentar entender por que o rei Assuero colocou Amã como seu segundo homem de muito poder, né? Não sabemos. Mas o que sabemos é que ele chegou ao poder. E chegando ao poder, ali começa já a acontecer algumas coisas que vai começar o desenrolar justamente dessa história. E que esse Amã vai ser quase que o personagem central de toda essa história de Esther. Então, a Bíblia diz que ele era rico, né? E já entra em cena o rei Assuero colocando ele como o seu segundo homem mais importante, né? Identificado como Agagita, o próprio Joséfo afirma que Amã era amalequita. Então aí a gente já começa a compreender algumas questões entre Amã e Mardoqueu. Isso lá na frente a gente vai ter uma compreensão melhor desse ódio atávio de Amã com Mardoqueu. Um povo historicamente inimigo de Israel. Isso é importantíssimo nós sublinharmos, né, desse primeiro tópico, nós professores, né, um povo historicamente inimigo de Israel. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita mencionado em 1 Samuel 15, 2, 8 e 33. Versões bíblicas da NVI e NTLH apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. Vai guardando aí, para que a gente possa juntar isso tudo aí, a gente vai ter uma compreensão melhor, ok? Segundo subtópico do tópico 2, um herói aparentemente esquecido. O texto nos informa o motivo da exaltação de Amã. Não nos informa, ok? Não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu, apesar de seu ato heróico, tornou-se um herói aparentemente esquecido. Só aparentemente esquecido, ok? Por que só aparentemente esquecido? Porque Deus está no controle de tudo. Deus não se esquece de ninguém. Você acha que Deus se esquece? Deus não esquece de ninguém. Existe uma frase até no nosso meio, tá, muito popular, diz, né, quem não é visto não é lembrado. Bom, isso não é verdade, né? Mas para nós, a igreja, não existe isso. Tem um exemplo do filho do rei Saul. O rei Saul tinha um filho, que era Jonathan, e Jonathan teve um filho, na qual ele estava num lugar, ele sofreu um acidente, e nesse acidente ele ficou paralítico, e foi morar numa terra muito, muito distante, né? Apelidaram essa terra como terra do esquecimento. Mas só que Deus não se esquece de ninguém. Quando Salomão ele vai ascender no poder, Salomão procura saber se houve algum, por parte de Saul, se houve algum descendente, e descobre um que estava numa terra que era chamada terra de esquecimento,
E Deus foi lá e buscou ele e colocou ele no lugar de exaltação, sentado à mesa do rei, né? Não existe isso para quem serve ao Senhor, não existe quem não é visto não é lembrado, porque Deus está no controle da tua vida, da minha vida, está no controle da igreja. Okay? Apesar do seu ato heróico, tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos aparentemente de injustiça, né? Maturidade, isso se chama maturidade, né? Esperar reconhecimento de quem quer que seja, né? É Deus que exalta, é Deus que abate. Então, nossa vida, tua vida está na mão de Deus, né? Não fique esperando nada de ninguém, gerando expectativa na vida. Eu fiz tanto por determinada pessoa, fiz isso, fiz aquilo, e quando chegou o momento que eu mais precisei, a gente vê isso muito. No momento que eu mais precisei, ninguém estava ali para me socorrer, ou a pessoa que eu mais ajudei não me ajudou. Esquece isso, né? Pessoas que sofrem por conta disso e passa até mesmo a cortar a relação com a pessoa que frustrou ela, que decepcionou ela. Esquece isso, né? Deus está no controle, quem está no controle da nossa vida é Deus. E é dele que vem todas as coisas. Olha o que o autor coloca. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis, né? Isso tudo é uma falta de maturidade cristã. Quem tem experiência com Deus, quem tem maturidade cristã, entendem que são momentos que nós passamos. Temos que ter essa capacidade, né, de entender essas coisas, para que nós não venhamos a adoecer por conta disso. E Mardoqueu, ele tinha essa compreensão. Evitando frustrações, que é o nosso terceiro tópico do nosso segundo tópico. Terceiro subtópico. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. É o que eu acabei de falar agora. Você tem uma expectativa muito elevada e por conta dessa expectativa muito elevada, você pode sofrer frustrações. Então é necessário que você saiba trabalhar, que eu saiba também trabalhar as nossas emoções. Então eu coloquei aqui, quando nós geramos enormes expectativas, seja no ambiente familiar, no trabalho, na igreja, e muitas vezes não somos reconhecidos por algo, a autoestima está muito diretamente ligada a isso. Por quê? Porque pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que são inseguras, lideranças inseguras, a pior coisa é que tem uma liderança insegura. Ela acha que a pessoa que Deus colocou do lado dela passa a ser uma ameaça para ela, quando na verdade não é. Então, olha que o problema está na própria pessoa. Eu não estou fugindo muito não, só estou dando um exemplo do que acontece. Você tem que saber quem você é, o chamado que Deus tem na tua vida, né? Para que você possa saber trabalhar isso bem na tua vida, para que você não venha, como o autor colocou aqui, evitar as frustrações, as decepções, né? Na nossa caminhada nós vamos nos decepcionar com alguém, mas nós temos que saber trabalhar isso na nossa vida, ok? Para que nós possamos ter saúde emocional, saúde espiritual, enfim. Nossa terceiro tópico, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Então, três coisas que é fundamental que nós possamos trabalhar nessas duas lições 8 e 9, né? Como eu coloquei na introdução, esses três sentimentos que havia em Mardoqueu, que era perseverança, resiliência, né? Resiliência, eu dei o exemplo do que é ser uma pessoa resiliente. É passar por algumas pressões que a vida nos traz, nos dá, e eu tenho que, após passar por essa pressão, eu tenho que saber entender que aquele momento ela não pode me adoecer. Eu tenho que voltar ao estado anterior, quando eu entrei nesse momento ou quando eu passei a viver esse momento de turbulência, né? Então, se você tem resiliência,
Então nós somos submetidos a uma pressão muito grande, e nessa pressão muito grande, quando eu lá termino, eu tenho que voltar ao meu estado natural. Nós estamos passando por sérios problemas hoje no nosso meio quanto à questão da ansiedade, depressão. A ansiedade está muito ligada justamente às pressões da vida. A questão da depressão é a mesma coisa. Então, nós estamos sujeitos a isso, sujeitos à ansiedade, sujeitos a ter depressões, mas nós temos que saber tratar isso, cuidar disso, né? Acontece. Nós temos que buscar tratar isso, que nós não podemos brincar com isso. Ansiedade, ela está aí, depressão, ela está aí. As pessoas acham que ansiedade e depressão não dá em crente. O crente não tem nada disso. Cuidado com isso. Cuidado com essa informação. Se você for fazer uma pesquisa hoje, a quantidade de crentes hoje que estão passando por ansiedade, passando por depressão é muito enorme. Essa lição serve para que nós possamos também, dentro da nossa sala de aula, debater também esse assunto e criar mecanismos também em nós para que nós possamos estar preparados justamente para alguns revés, algumas situações difíceis na nossa vida, ok? Mardoqueu tinha esse sentimento, essas qualidades que se destacavam, a determinação, a resiliência e a coragem. Bom, reverenciado por todos, Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Aqui começa esse enredo, desse conflito nas relações entre Amã e Mardoqueu, que está muito ligado à questão da convicção de Amã. Por quê? Sendo judeu, irmãos, ele tinha as suas convicções em Deus, a sua crença, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele cria. E se dobrar diante de um homem, né, para o contexto ali, o ambiente que ele estava vivendo, era normal para os outros, mas para ele não. Então, quando chegou ao ouvido de que Mardoqueu não se dobrava, não se curvava diante de Amã, trouxe para Amã um sentimento de ruína, entendeu aquilo ali como uma afronta. E aí nós pegamos esse contexto histórico de que, sendo Amã, ele de origem, que o autor colocou de que a origem dele, a Gagita, né, a Malequita, então isso já vem lá de trás. Então quando acende essa ira em Amã, isso tem um fundo histórico também, né, espiritual até. Então essa perseguição que agora vai começar, a se desenrolar, ele tem esse cunho histórico e espiritual também. Então Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Não importa o ambiente que você está, você não pode se curvar pelo fato de que determinado ambiente vai mudar o teu caráter. Não. A tua essência, ela é única. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Fora da igreja você não perdeu a tua identidade. Então a percepção que nós vemos é que há irmãos que dentro da igreja ele tem uma identidade. Fora da igreja ele tem outra identidade. Então esse dualismo, ela não pode acontecer. Não é porque eu estou em outro ambiente que eu vou me curvar naquele ambiente, que eu vou querer ser aceito naquele ambiente negando a minha essência. Isso é incoerente. Problemas, muitas das vezes, que nós encaramos no nosso dia a dia, ela se dá justamente pelo fato de que nós temos as nossas convicções, de que nós temos a nossa fé. Claro, e que você não vai ser indelicado com ninguém. Uma coisa é você não ser indelicado, outra coisa é você ser firme naquilo que você crê, naquilo que você acredita. Eu tenho a minha convicção, mas essa minha convicção ela não pode extrapolar no sentido de ofender quem quer que seja. Não. É se posicionar, e as pessoas confundem muito o amor de Deus em relação ao pecado. Deus ama o pecador, mas o pecado ele é abominável.
Então, como é que nós trabalhamos isso? Vamos, por conta de nós estarmos no século XXI, nós vamos agora aceitar tudo, achar que tudo está relacionado com amor e o amor cobre todo tipo de pecado. Não. Então, Amã tinha suas convicções, ele não abriu a sua convicção pelo fato de estar em terra estranha. No segundo subtópico, fala da condição de judeu. Então, qual é a condição dele? Qual é a tua condição? A minha condição é, eu sou um cristão. Qual a condição de Mardoqueu? Ele era um judeu. O texto sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Olha o que nós temos visto hoje, nosso meio, nosso século aqui. Israel está em guerra. Está em guerra contra quem? Guerra contra o extremista, do Hamas. E muitos têm se voltado contra Israel, muitos têm se voltado contra o judeu. E você vê que a questão, ela passa também pela questão espiritual. Porque o que o Hamas fez, que é um grupo terrorista, que matou homens, mulheres, e foi um negócio assim, terrível. E aí você vê parte da grande mídia defendendo, às vezes, o indefensável, colocando os judeus, Israel, como se fosse o pivô de tudo, como se fosse o bandido e esses extremistas como sendo os mocinhos. Isso não é verdade, isso não é uma realidade. Então, há, no fundo, sim, também a questão espiritual nisso. Então, a questão da perseguição contra os judeus, isso não é fato novo. O que nós temos assistido justamente é essa perseguição contra os judeus, e nesse tema, esse capítulo que nós vemos nessa história desse preconceito justamente contra os judeus, que é de cunho também espiritual. Okay? Nosso terceiro subtópico, inimizade intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido de uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perturbações de violência por disputas econômicas, geralmente por terras ou ofensas morais. Que Deus guarde o nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filho de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Ok, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos chegando nesse final da nossa lição de número 8. Aqui está começando, essa trama que começa a acender no coração de Amã, essa perseguição contra os judeus. Isso lá na frente vai ter um desfecho favorável. Claro que eu não quero atropelar as próximas lições que virão, lições 10 e em diante, mas nós vamos ver como é que se irá se dar esse desfecho dessa história do povo de Israel. Ok, meus irmãos? Que você possa ter uma aula abençoada, que seja um domingo de bênção na tua vida, na tua igreja, em cada classe. Amém?
Deus nos abençoe, no nome de Jesus Cristo.